Pastora, tem uma pergunta aqui, na verdade é uma afirmação do Marcos e da Ana Carolina Luiza, que diz assim: glória a Deus, amamos a Senhora em Cristo, acompanhamos suas pregações, chorei muito ouvindo a pregação do seu testemunho, a juíza que Deus levantou. Pastora Tânia, a Bruna pergunta: o que seria herança espiritual? O alcoolismo, prostituição, ser violento, seria algo assim? A Diane manda para a senhora: e no caso de um rapaz gay, sendo ele a quarta geração, terminaria com ele pelo fato dele não ter filhos? Pastor Otto e pastora Tânia. Modalidades. 3 modalidades. Vício, promiscuidade e alcoolismo, prostituição e violência. E derramamento de sangue. Então, são 3 tipos de herança diferenciada que podem aparecer juntas numa mesma família, né? É muito comum você associar o alcoolismo à violência. O álcool é um gatilho da violência. Estupros acontecem com o indivíduo alcoolizado, violência, espancamento da família, ele é alcoolizado. Muitas pessoas vêm buscar ajuda hoje e contam a história que vivenciaram na infância, do pai bêbado espancando as crianças, espancando a mãe, filhos que crescem com ódio do pai por isso. Então, o álcool é um gatilho para a violência. Mas o álcool pode ser, sem a violência, uma herança maligna, herança de vício. Na minha família foi. Não havia violência, mas havia o vício. Meu avô morreu com vício, todos os seus filhos, todos os seus netos morreram com vício. A minha mãe, filha mulher, com vício. Meu irmão, neto, com vícios. Então, há um plantio de vício, de um pecado de vício, que gera uma herança de vício. Há um plantio de uma herança de violência, que gera uma herança de violência. E há um plantio de herança de promiscuidade, que gera promiscuidade. Coincidentemente, aí estão as 3 juntas, né? E podem não estar. Tem gente que tem a herança do vício sem ter a violência, como eu mostrei aí. Outro tem a da violência sem ter a do vício. Agora, a promiscuidade sexual, ela tem várias formas de manifestação. Digamos assim, que seria o gênero promiscuidade e a espécie, as diferentes manifestações de promiscuidade. Quando você fala gênero, espécie está reportando a biologia, né? A biologia, o gênero é tal, a espécie é tal. Então, pode ter várias espécies de um só gênero. Então, na promiscuidade, pode haver permissividade sexual abusiva, pode haver estupro, pode haver pedofilia, pode haver a homossexualidade, pode haver a bestialidade, pode haver variações. A pornografia na internet, que é o mais usual hoje, né? O pessoal fica focando muito no lesbianismo, no homossexualismo, mas olha, o mal do século chama a pornografia da internet. O mal do século é o sexo virtual, é o sexo online, irresponsável, abusivo, destruindo famílias, causando vício, porque a pornografia também causa vício de masturbação. E isso é uma herança espiritual que pode ter começado com o adultério de um avô, adultério de uma mãe. Pode ter sido gerada essa criança num ventre de adultério. A raiz está lá atrás. Então, a história de Davi, né? Davi, ele era neto de uma prostituta. Raabe da muralha de Jericó era bisavó de Davi, bisneto. A promiscuidade, ela marcou a vida de Davi e marcou gerações futuras. Estupro incestuoso, um filho estuprou uma filha, né? Salomão, filho de Davi com Batseba, filho do adultério de Davi, é o homem mais promíscuo da Bíblia. Não tem mais promíscuo do que Salomão. Não tem. Um homem que teve 1000 mulheres entre esposas e concubinas. Uma sexualidade de animal, né? Certamente ele tinha 2, 3 mulheres ao mesmo tempo,
para dar conta de 1000, só podia ser. Então, a variedade da espécie, né, ela pode ser, numa geração era bisavó, era prostituta, na outra geração ainda havia adultério, na outra geração o filho era abuso sexual, mas tudo é a mesma raiz, que é de promiscuidade. Então, são os sintomas que você detecta numa família que você vai avaliar qual é a raiz, da onde vem essa raiz. Essa raiz chama promiscuidade. Mortes prematuras, acidentes frequentes, doenças graves, repetitivas numa família, tem uma raiz de derramamento de sangue. Ou por abortos, ou por homicídios, ou até por violência, né? Pessoal que tinha escravos derramou muito sangue, mesmo não matando o escravo, mas fazia todo tipo de maldade para derramar sangue. Muita violência. Então, a raiz é derramamento de sangue. E aí, o que vai gerar em espécie? Várias coisas, doença grave, acidentes frequentes, mortes prematuras, abortos espontâneos, mulheres que querem engravidar e não conseguem, porque vão perdendo os filhos no ventre. Então, a herança é assim. A planta vai dizer qual é o fruto que vai ser colhido. Doutora Tânia, pastor Otton, eu atendi uma irmã logo após eu voltar do Silk, eu e minha esposa, que ela nos procurou e disse para mim que ela tinha dificuldade na relação já com o marido. Ela não tinha aquela situação que a mulher tem, a própria lubrificação da mulher. E ela confessou isso, falou para mim, para minha esposa, disse que isso fazia muito mal para o casamento dela. E aí nós fomos mapeando. Por isso que é importante o mapeamento. Eu acredito que o mapeamento vai fazer nós chegarmos na origem. E nós descobrimos que ela, muito nova, ela, com o namorado dela, engravidou, com 15, 16 anos, 14 anos, mais ou menos, ela engravidou. E contou para a mãe, mas para o pai não saber, os 3 fizeram um aborto. E ela era uma jovem, depois se arrependeu, entendeu, mas ela, mesmo casada, cristã, vivia isso na vida dela. Nós conversamos com ela, oramos, diante da confissão, diante dessa situação, oramos, pedimos para Deus, né, ela já tinha pedido para Deus o perdão, confessou, desligamos isso, fomos com aquela oração, vamos lá, naquele momento a qual ela cometeu esse aborto, e graças a Deus, a vida dela, pastor, mudou. A vida dela, da família, mudou para a honra e glória de Jesus. Então, o mapeamento, por mais que a gente ainda não tenha feito o Silk em Rio Grande, mas quando eu vou atender uma pessoa, através da vida de vocês, eu aprendi a conversar para entender a origem, pastor. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa, pastor. Tudo tem uma causa. E o sintoma não é importante se não for descoberta a causa. Então, vamos imaginar essa moça. Vamos pegar esse exemplo dessa moça. Vamos orar para a vida conjugal melhorar. Vamos fazer jejum para a vida conjugal melhorar. Vamos trazer o marido, vamos aconselhar, vamos comprar lubrificante, vamos procurar ajuda de médico obstetra. Não vai resolver. O que vai resolver é eliminar a causa, que foi morte. O espírito de morte que foi invocado no aborto mata o que quiser, mata até a vida sexual. Tem homem que fica impotente, tem homem que concorda com o aborto e fica impotente depois. Por quê? Porque o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, mata o que ele quiser. Ele pode matar a vida da pessoa, levá-la para a morte mesmo, pode matar os negócios dela, pode matar o ministério dela, pode matar o casamento dela, pode matar. Você vai ver jovens que eram fogosos durante o namoro, que tinham vida sexual precoce e promíscua, e de repente acaba o prazer, acaba a alegria, o casamento morre. Por quê? Porque lá atrás tem uma história do aborto.